Chegamos ao final do trimestre e nesta última lição abordaremos um tema que desperta curiosidade e esperança, o fim de todas as coisas. Vamos entender o que a Bíblia revela sobre o futuro, os sinais que antecedem a volta de Cristo e a importância de estarmos preparados. Como cristão, nossa confiança está em Deus e saberemos como viver em vigilância e santidade. A lição de hoje nos chama a vigilância, a confiança em Deus e a esperança na promessa da eternidade. O fim de todas as coisas não é motivo de medo, mas de alegria, pois sabemos que Cristo reinará para sempre. Que possamos viver cada dia em esperança do nosso Senhor. E, enquanto isso, sermos luz deste mundo. Oremos para que Deus nos ajude e está pronto para este grande dia. O texto principal. Os sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Esse texto nos lembra que há uma responsabilidade em ser sábio e ensinar a justiça. Aqueles que conduzem os outros no caminho da retidão brilharão como as estrelas, mas isso exige vigilância, sabedoria e fidelidade a Deus. Não podemos negligenciar o chamado de sermos luz deste mundo. A falta de compromisso em ensinar e viver a verdade resultará em consequências no dia do juízo, onde Deus trará justiça a todos. Portanto, precisamos estar atentos para não sermos influenciados pelo pecado e pela injustiça que corrompem o mundo. O resumo da lição: Deus é soberano. A história e o final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Como servo de Deus, somos desafiados a viver de forma justa e influenciar outros com o Evangelho de Cristo. Se a promessa é aqueles que ensinam a justiça brilharão como as estrelas, devo me perguntar: estou ensinando e vivendo a justiça que Deus requer? Minhas ações estão refletindo a luz de Cristo? Preciso avaliar diariamente meu compromisso com a verdade e me dedicar mais a conduzir outros a Cristo, sabendo que minha vida, quando vivida em fidelidade, terá impacto eterno. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é explicar como se deu a preparação de Daniel para receber a mensagem final. O segundo objetivo, conhecer a revelação do futuro dada ao profeta. E terceiro objetivo, entender como será a batalha do Armagedon e as últimas coisas. O texto bíblico se encontra em Daniel capítulo 12, versículo 1 ao 13. Essa leitura nos traz uma advertência, seria sobre o futuro e o fim dos tempos. Ele revela que haverá um período de grande angústia, como nunca antes, e somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão salvos. É um alerta para que cada um de nós nos examine sua vida e se pergunte: estou preparado para este tempo de angústia? Meu nome está escrito no livro da vida? A ressurreição mencionada no versículo 2 ressalta que todos enfrentarão um destino eterno, vida eterna ou vergonha e desprezo eterno. Não podemos nos iludir com a tranquilidade aparente do presente, pois o julgamento de Deus virá sobre todos. Aqueles que persistem na impiedade não entenderão os tempos e não se prepararão, mas os sábios que buscam a Deus e vivem de acordo com a sua justiça entenderão e serão recompensados. Portanto, devemos viver em vigilância e obediência, para não sermos pegos de surpresa. Esse texto de Daniel nos desafia a viver com sabedoria e discernimento, sabendo que o fim dos tempos trará tanto angústia quanto esperança. A promessa de livramento e ressurreição para a vida eterna está reservada àqueles que permanecem fiéis a Deus. Como posso aplicar isso na minha vida hoje? Primeiro, preciso avaliar meu relacionamento com Deus, buscando purificação e santificação em minha caminhada cristã, como mencionado no versículo 10. Preciso viver como um sábio, refletindo a luz de Cristo e ensinando a justiça, de forma que minha vida seja um exemplo para os outros. Esta passagem me lembra de que, embora o futuro possa trazer desafio e tribulações, minha esperança está afirmada na promessa de Deus de livramento e de vida eterna. E isso deve guiar minhas decisões e ações diárias. Introdução. Os capítulos 10 e 12 do livro de Daniel formam uma unidade contendo a última revelação que Deus deu ao profeta. 2 anos após o retorno dos judeus a Israel, em 537 a.C., Daniel, já com cerca de 84 anos, não retornou a Jerusalém. Sua idade avançada e importância na Babilônia pode ter sido o motivo para sua permanência. Anteriormente, Daniel havia recebido sonhos e visões, mas agora Deus lhe dá uma revelação maior, envolvendo um grande conflito
Daniel 10:1, através de uma experiência com o Filho de Deus. Assim como Daniel recebeu uma revelação sobre o grande conflito, nós também precisamos estar atentos ao fato de que a batalha espiritual continua em nossos dias. Ignorar os sinais e permanecer alheio à vontade de Deus nos coloca em perigo. Não devemos nos acomodar com as coisas deste mundo, mas buscar entender o que Deus tem para nós, mesmo em tempos de dificuldades. Assim como Daniel, somos chamados a buscar uma compreensão mais profunda da vontade de Deus, especialmente em tempos de desafio. Deus pode nos revelar grandes coisas quando nos dispomos a ouvir e a perseverar em oração. Mesmo com suas limitações físicas, Daniel foi fiel. Devemos aplicar esta mesma fé e dedicação em nossa caminhada diária, confiando que Deus está no controle, mesmo nos maiores conflitos da vida. Ponto 1. Preparando-se para receber a mensagem do céu. Subtópico 1. A aflição de Daniel. Daniel também passou por momentos de aflição e tristeza. Sua angústia pode estar relacionada à interrupção da reconstrução do templo e de Jerusalém. Embora o povo tenha retornado à terra, a restauração ainda não estava completa. Em vez de reclamar, Daniel buscou a Deus em vigília e jejum por 3 semanas. Daniel 10:3, demonstrando seu profundo amor por sua nação. Ele era um profeta que chorava pela sua terra e intercedia com sinceridade. A angústia de Daniel nos ensina que mesmo pessoas espiritualmente fortes enfrentam momentos de tristeza. Porém, o grande perigo está em como reagimos a essas situações, se nos entregamos à murmuração ou à reclamação. Podemos nos afastar da solução que vem de Deus. É preciso lembrar que as provações devem nos levar à oração e ao jejum, não ao desespero. Assim como Daniel transformou sua tristeza em um momento de profunda intercessão, devo aprender a buscar a Deus das minhas aflições. Em vez de reclamar sobre as circunstâncias difíceis que enfrento, posso usar esses momentos para me aproximar mais de Deus através da oração e do jejum, confiando que Ele sempre tem um plano maior, mesmo quando não compreendo. Subtópico 2. O ser celestial. Em resposta à busca de Daniel, um ser celestial esplendoroso aparece. Daniel 10, versículos 5 ao 6. Suas características são semelhantes às divisões de João e Ezequiel, em Apocalipse 1, 12 ao 20 e Ezequiel 1, versículo 26. Muitos acreditam que essa aparição seja uma teofania, uma manifestação do Filho de Deus. Os companheiros de Daniel fogem com medo, enquanto ele, enfraquecido, cai com o rosto em terra. Porém, o profeta é consolado, recebendo apoio e palavras de encorajamento do céu. Daniel 10, 11 ao 12. Quando nos aproximamos de Deus, a glória divina pode nos confrontar com nossa fraqueza e fragilidade humana. A experiência de Daniel nos lembra que é perigoso buscar a presença de Deus sem reconhecer nossa total dependência dele. Devemos nos humilhar diante do Senhor, para que no momento certo recebamos a ajuda celestial. Assim como Daniel experimentou a fragilidade diante da glória de Deus, também devemos reconhecer nossa pequenez diante do Senhor. Nos momentos de fraqueza, Deus nos consola e nos fortalece, lembrando-nos que somos amados por Ele. Por isso, não devo temer me prostrar diante dele em oração e submissão, confiando que seu auxílio virá. A batalha nas regiões celestiais. Daniel é informado que sua resposta foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia, um anjo maligno que serve a Satanás. Daniel 10:13. Somente após a ajuda do arcanjo Miguel, a mensagem pode chegar. Isso revela que o que ocorre na terra tem implicações no mundo espiritual. Para os crentes é crucial entender que a maior batalha acontece no reino invisível, e por isso devemos levar o mundo espiritual a sério. A batalha espiritual é real e constante. Muitas vezes, orações podem enfrentar resistência nas regiões celestiais, e o crente precisa estar vigilante. Ignorar a realidade espiritual nos torna vulneráveis às estratégias do inimigo. Portanto, é necessário permanecer firme na fé, sabendo que nossa luta não é contra forças humanas, mas espiritual. Como Daniel, devo perseverar em oração, mesmo quando as respostas parecem atrasadas. O mundo espiritual tem influência sobre os acontecimentos terrenos, e é importante que eu confie na ajuda divina e reconheça que, assim como Deus enviou Miguel para ajudar Daniel, ele também envia socorro em minhas batalhas espirituais. Ponto 2. A revelação do futuro. Uma visão do futuro. Subtópico 1. A revelação a Daniel visava informá-lo sobre o que aconteceria ao povo de Deus, abrangendo eventos que vão até o fim do mundo. Daniel 10:14. A revelação é detalhada nos capítulos 11 e 12. Apesar de se sentir enfraquecido, Daniel é tocado e fortalecido 3 vezes. Versículo 16 ao 19.
mostrando que Deus cuida dos fiéis. Ele também descobre que a guerra ainda não havia terminado. Versículos 20 e 21. As revelações de Deus nem sempre trazem conforto imediato. Daniel experimentou fraqueza ao receber a visão do futuro. E isso nos lembra que, ao buscarmos entender os planos divinos, podemos enfrentar desafios emocionais e espirituais. É essencial estar preparado para lidar com a realidade das lutas contínuas. Como Daniel, posso encontrar ânimo na certeza de que Deus se importa comigo, mesmo em meio a desafios. Ao receber direções e revelações de Deus, devo estar preparado para as batalhas que ainda estão por vir, confiando que Ele me fortalece e cuida de mim em cada situação. Subtópico 2. O futuro imediato. No capítulo 11, Deus revela eventos que afetariam imediatamente Israel, abrangendo o período interbíblico e a sucessão de reis de Ciro até o desmoronamento do reino de Alexandre Magno. As províncias envolvem guerras entre a Síria e o Egito e o impacto dessas intrigas sobre os judeus, incluindo a menção de Antíoco Epifânio, conhecido por torturar Israel. A precisão dos detalhes históricos gerou debates sobre a data do livro de Daniel, mas confirma a veracidade da palavra de Deus. A precisão das profecias bíblicas nos lembra que Deus tem controle soberano sobre a história. No entanto, a visão humana pode ser limitada, levando a dúvidas e questionamentos. É vital manter a fé na veracidade das Escrituras. Vemos quando enfrentamos incertezas. Assim como Deus revelou o futuro a Daniel, posso confiar que Ele também tem um plano para a minha vida. Mesmo diante de circunstâncias confusas ou difíceis, devo permanecer firme na fé, sabendo que a palavra de Deus se cumpre e que Ele é fiel em todas as promessas. Subtópico 3. O futuro remoto. O futuro remoto de Israel, a partir do versículo 36, refere-se ao tempo de angústia de Jacó. Jeremias 30, versículo 7. Segundo John Lennox, este capítulo alerta sobre o perigo de interpretar erroneamente os sinais dos tempos, levando as pessoas a acreditar que o fim chegou prematuramente. A passagem profetiza a atuação do anticristo, um grande líder mundial que usará seu poder político e bélico para tentar destruir Israel. A busca por respostas sobre os últimos dias pode levar a interpretações errôneas e sensacionalismo. É crucial abordar as profecias com discernimento, evitando especulações que podem desviar a fé genuína. Reconhecendo que o futuro está nas mãos de Deus, posso manter minha esperança e confiança nele, independentemente das dificuldades que o povo de Deus possa enfrentar. Isso me encoraja a permanecer firme na minha fé, sabendo que Deus está no controle. Ponto 3. Armagedon e as últimas coisas. Subtópico 1. A batalha final. A batalha final, o tempo do fim, capítulo 11, versículo 40, refere-se ao período da tribulação que corresponde à 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. O Vale do Armagedon. No final desse período, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no Vale do Armagedon. Apocalipse 16, 16. Enfrentamento espiritual. Esta batalha será um confronto bélico, espiritual, sem precedente, e Israel não conseguirá vencer com suas armas humanas. É crucial não subestimar a batalha espiritual, que está em andamento. Muitas vezes, os conflitos que enfrentamos não são apenas físicos, mas têm raízes em esferas espirituais. Uma aplicação pessoal: esteja sempre preparado em oração e vigilância, reconhecendo que a verdadeira vitória vem do Senhor, não de nossas próprias forças. Confie em Deus em tempos de dificuldade e angústia. Subtópico 2. O livramento divino. Após receber a revelação sobre a grande tribulação, Daniel sente alívio ao saber que o arcanjo Miguel será enviado para proteger Israel na batalha final. A revelação tem paralelo em Apocalipse 12, versículos 7 ao 8. No fim, Cristo será o grande general que vencerá o anticristo e o falso profeta, lançando-nos no lago de fogo, enquanto os exércitos inimigos serão destruídos. Zacarias 14, 12. Devemos estar vigilantes, sabendo que tempos difíceis virão, mas confiando que Deus sempre proverá livramento aos seus escolhidos. Assim como Daniel encontrou consolo na proteção divina, devemos nos lembrar que mesmo em meio às tribulações mais intensas, Cristo luta nossas batalhas e nos garante a vitória final. Subtópico 3. A ressurreição dos mortos.
O versículo 2 de Daniel, capítulo 12, fala sobre a ressurreição dos justos e dos injustos, algo confirmado em várias passagens bíblicas. Em João 5, versículo 29, em Atos 24, 15. Segundo a nossa declaração de fé, essas ressurreições acontecerão em momentos diferentes. Os justos ressuscitarão na volta de Cristo, 1 Tessalonicenses 4,16, e os injustos após o milênio. Apocalipse 20, versículo 5. Para a condenação eterna. Devemos viver com a consciência de que todos ressuscitarão, mas somente os que estiverem em Cristo participarão da vida eterna. O destino eterno depende das escolhas que fazemos hoje. A certeza da ressurreição deve nos impulsionar a viver uma vida de santidade e devoção a Cristo, aguardando com esperança o dia em que seremos ressuscitados para estar com Ele para sempre. Subtópico 4. Concluindo a missão profética. O mensageiro celestial instrui Daniel a selar o livro até o fim dos tempos, garantindo a credibilidade da revelação divina. O aumento do conhecimento mencionado não se refere à ciência, mas ao entendimento da profecia ao longo do tempo. Mesmo sem compreender totalmente o que viu, Daniel foi encorajado a seguir, confiando que Deus cumpriria seu plano. Não devemos nos prender a especulações sobre os detalhes do futuro, mas confiar que Deus tem o controle do tempo e dos acontecimentos. Devemos viver em fé, sabendo que Deus cumpre suas promessas. E mesmo quando não entendemos os caminhos divinos, podemos descansar na certeza de sua soberania. Conclusão. Ao concluirmos e após uma jornada de estudo que nos permite explorar o livro de Daniel em sua totalidade, somos enriquecidos com o seu exemplo de vida e devoção. Através desses estudos aprendemos que mesmo em um mundo corrompido e tentador, é possível mantermos nossa fidelidade ao Senhor. Apesar de nossas limitações, mantenhamos nossos olhos voltados para o Senhor, com a confiança de que Ele é o nosso protetor e que em breve suas profecias se cumprirão. Enquanto aguardamos esse cumprimento, continuemos a seguir a mensagem divina, perseverando até o fim, como nos lembra Daniel. Você que ficou até aqui, eu te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar devocionais e estudos bíblicos por tema. Deixe seu like, comente, compartilhe essa lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente.